muito bem-vindo a esse vídeo. E se é a primeira vez que você assiste a um vídeo meu, muito prazer, eu sou Luana Lourençon, atuo como coach de carreira, treinadora, palestrante e ajudo empresas e profissionais a construírem carreiras de sucesso. E uma dúvida que aparece muito aqui na minha empresa, que é a Assertiva Carreira e Desenvolvimento, é sobre a importância da gente mapear o perfil das pessoas dentro das organizações. E é sobre isso que a gente vai falar. Então vamos pensar um pouquinho sobre a importância da diversidade. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre pessoas diferentes convivendo dentro do mesmo espaço, isso traz muita contribuição, porque são diferentes pontos de vista solucionando aqueles problemas que tem dentro das organizações. Então, diferentes gêneros, diferentes idades, diferentes orientações, culturas, trazem contribuição aos negócios. Então, a gente parte do princípio que a sua empresa respeita esse primeiro quesito aí da diversidade. O segundo ponto, que é um grande desafio também, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. A gente fala bastante hoje em dia sobre equipes autogerenciáveis, ou seja, o sonho de um gestor e de uma área de RH bem estruturada é que a sua equipe se mantenha de forma autônoma, profissionais que realmente saibam dar conta da própria agenda, dos próprios desafios, tenham um senso de dono, senso de urgência, e isso faz com que as coisas sejam muito mais fáceis e produtivas, certo? E para que isso seja alcançado, um dos pontos primordiais é você conhecer a equipe que trabalha na sua organização. E o teste de perfil comportamental é um bom caminho para esse processo. E nesse vídeo eu vou contar para você sobre um dos assessments que eu utilizo aqui na Assertiva Carreira e Desenvolvimento, que é o CEVAT de Valores Pessoais. Ele foi idealizado pelo PhD em Psicologia, professor Red Nilsson, que inclusive fala português brilhantemente, conhece a nossa cultura. E o professor Red Nilsson, ele começou a estudar o comportamento humano e ele foi entendendo que a gente tem crenças, essas crenças se transformam em valores e esses valores se refletem nos nossos comportamentos e nos nossos resultados. Então vamos pensar de uma forma bem prática. Vamos pensar numa criança, o João. O João, quando ele era pequeno, ele ouvia muito o pai dele falar assim, meu filho, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, ele foi criando aquela crença de que a gente precisa se esforçar muito para ter as coisas. Aquilo era uma crença para ele. Qual o valor que o João desenvolveu a partir disso? É importante ter esforço. E qual que é o comportamento que o João desenvolveu a partir disso? A negação ao descanso, é realmente arregaçar as mangas e fazer acontecer, é estudar, é trabalhar duro, certo? E com certeza João teve resultados a partir disso. Naturalmente, a gente tem crenças positivas e negativas, ou fortalecedoras, limitadoras. A gente não vai entrar profundamente nesse assunto de crenças. A ideia aqui é falar da importância da gente mapear o perfil das pessoas. E aí o Red Nilsson, a partir dessa conclusão sobre como as crenças e os valores se refletem nos nossos comportamentos e resultados, ele criou o teste CEVAT de valores pessoais, que avalia o profissional em 4 aspectos, aliás, 4 dimensões. A primeira dimensão é o trabalho, a segunda dimensão são as relações pessoais, a terceira dimensão é o controle e a quarta dimensão é o pensamento. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, na primeira dimensão, que é o trabalho, o professor Red Nilsson entendeu que a gente precisa mapear como cada pessoa lida com o trabalho. Então, como um profissional lida com o esforço, ele prefere arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, ele prefere automatizar algumas coisas e delegar, ele tem mais facilidade para fazer, para delegar, ou ele consegue equilibrar as duas coisas. Então, esse é um ponto. Ainda dentro do trabalho, a gente consegue mapear como que aquele profissional administra a própria agenda e lida com o tempo. Como para ele é terminar tarefa. Ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo
ou ele gosta de focar em uma coisa de cada vez? E por último, o quanto esse profissional preza pela qualidade. Ele é um profissional que realmente gosta de todos os detalhes minuciosos ou é aquela pessoa mais prática que acredita que antes feito do que perfeito? E isso tudo junto, essas características todas alinhadas, elas dizem muito sobre o perfil profissional. Por quê? Os profissionais mais perfeccionistas vão se dar bem numa área mais pragmática, como a qualidade, por exemplo. Uma pessoa mais prática, mais dinâmica, vai se dar melhor numa área comercial, de vendas. Então é importante a gente saber mais sobre as pessoas para que elas tenham clareza sobre o perfil delas e a empresa contribua para que elas cheguem nos lugares certos. A segunda dimensão é a dimensão das relações pessoais, que avalia o quanto aquele profissional é afetivo, ou seja, ele gosta de dar e receber atenção, o quanto aquele profissional tem empatia, ou seja, o quanto ele deve ser direcionado para áreas que cuida dos outros, preza pelos outros, sente a dor dos outros, ou uma baixa empatia, ou seja, aquela pessoa que pode realmente agregar numa área mais competitiva, como compras, por exemplo. E depois disso a gente vai avaliar a sociabilidade daquele profissional. Ele é uma pessoa que funciona melhor sozinho, em equipe grande, em equipe pequena. Isso tem a ver com a sua empresa, não tem? E também vamos avaliar a lealdade. Não significa que aquele profissional não é leal, mas é importante a gente saber se ele é uma pessoa que toparia mudar de área, por exemplo, ficaria tranquilo se naquela área chegasse um novo gestor. É importante você saber qual é o nível de flexibilidade neste sentido do profissional que trabalha com você, certo? E aí, depois das relações pessoais, a gente vai para a terceira dimensão, que é o controle. Poxa, vamos entender como esse profissional defende o ponto de vista dele, o quanto é importante para ele defender o ponto de vista. E aí, a gente entende se esse profissional ele é mais diplomático ou ele é mais combativo. Como que é essa questão da negociação desse profissional? Ele é uma pessoa que gosta mais da transparência ou ele tem um jogo político ali que faz diferença no dia a dia de uma área que precisa negociar com seus públicos de interesse, por exemplo? E como é que é a liderança desse profissional? Esse profissional gosta mais de uma área técnica, de uma área gerencial? Qual que é a aspiração dele? Isso tudo a gente consegue avaliar dentro do controle. E por último, a gente tem a quarta dimensão, que é a dimensão do pensamento. O que significa essa dimensão? A gente avalia se o profissional ele é mais profundo, ou seja, ele gosta realmente de abstrair e ir fundo nos assuntos, ou se ele é um profissional mais prático, que gosta da praticidade, gosta de consultar as pessoas ao invés de estudar a fundo um assunto, por exemplo. A gente vai entender também qual é a habilidade de planejamento desse profissional e você vai relacionar com a importância do planejamento para aquela cadeira que ele está sentado ou aquela cadeira que ele vai suceder, por exemplo. Isso é muito importante. E além disso, qual é o nível de exposição desse profissional? Ele é bem articulado? Ele não é? Esse é um ponto que a gente precisa desenvolver. E também qual é o nível de flexibilidade? É um profissional mais conservador ou é um profissional que gosta de mudança? Enfim, nessas quatro dimensões, que são o trabalho, as relações pessoais, o controle e o pensamento, você consegue, enquanto gestor ou profissional de RH, entender os pontos fortes e os pontos de desenvolvimento de cada profissional dentro do desafio deles, consegue ter mais clareza de quais possibilidades no futuro esse profissional pode ter dentro da organização e também o que esse profissional precisa desenvolver. Olha só quanta coisa bacana e importante para o desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, da sua empresa. Um simples teste de perfil pode trazer. E eu quero ficar à disposição aqui, caso você queira conhecer mais sobre esse assunto. Vou deixar o meu contato aqui embaixo desse vídeo. E se você está aqui no meu canal do YouTube,
Se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixe seu like aqui no vídeo para que mais pessoas possam receber esse conteúdo e me conta aqui o que você gostaria de saber mais sobre o CEVAT de valores pessoais, eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo e eu agradeço a sua companhia até aqui.